Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Vamos testar os seus conhecimentos e ver se você realmente conhece a Bíblia? Já vai anotando quantas perguntas você consegue acertar, e no final do vídeo deixe nos comentários. Dedique o seu tempo para responder a esse super quiz, testar os seus conhecimentos e aprender mais sobre a Palavra de Deus. Vamos para o quiz. Pergunta 1. Quem disse, ainda que ele me mate, nele esperarei? Alternativa A. Elias. Alternativa B. Pedro. Alternativa C. Jó. Alternativa D. Paulo. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Jó. Para o vídeo ficar mais dinâmico, vamos apenas citar as referências bíblicas, mas vamos deixar o texto completo para quem quiser fazer o estudo bíblico mais completo. Jó capítulo 13 versículo 15. Pergunta 2. Sou a cidade cujas muralhas caíram ao som de trombetas e gritos. Que cidade sou eu? Alternativa A. Jerusalém. Alternativa B. Jericó. Alternativa C. Babilônia. Alternativa D. Sodoma. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Jericó. Lembrando que você pode pausar o vídeo para ler as referências bíblicas. Josué capítulo 6 versículo 20. Pergunta 3. Descubra qual é a palavra bíblica com letras faltando. Dica: local onde o povo de Israel acampou antes de atravessar o Mar Vermelho. Tempo para pensar. A resposta correta é Piairote. Êxodo capítulo 14 versículo 2. Pergunta 4. Fui amaldiçoado por zombar da calvície de um profeta. Quem foram as criaturas que me puniram? Alternativa A. Leões. Alternativa B. Águias. Alternativa C. Lobos. Alternativa D. Ursas. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Ursas. Segundo Reis capítulo 2 versículo 23 e 24. Pergunta 5. Quem na Bíblia viveu exatamente 777 anos? Alternativa A. Lameque. Alternativa B. Enoque. Alternativa C. Arfaxade. Alternativa D. Matusalém. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Lameque. Gênesis capítulo 5 versículo 31. Pergunta 6. Fui escolhido para ajudar Bezalel na construção do tabernáculo, mas minha história não é totalmente conhecida. Quem sou eu? Alternativa A. Aizamaque. Alternativa B. Eliabe. Alternativa C. Auliabe. Alternativa D. Josué. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Auliabe. Êxodo capítulo 31 versículo 6. Pergunta 7. Onde na Bíblia está registrado que Jesus nasceu em Belém? Alternativa A. Mateus capítulo 2 versículo 1. Alternativa B. Lucas capítulo 2 versículo 7. Alternativa C. João capítulo 1 versículo 14. Alternativa D. Marcos capítulo 1 versículo 9. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Mateus capítulo 2 versículo 1. Comente se você acertou. Pergunta 8. Caça palavras bíblico. Onde estão os nomes dos discípulos da Bíblia, Mateus, Tiago e Pedro? Você terá 30 segundos para encontrar as 3 palavras que estão na horizontal, vertical, diagonal, ou ao contrário. Tempo para encontrar.
Acertou? Comente para a gente saber. Pergunta 9. A Arca da Aliança foi construída por Moisés no Monte Sinai, verdadeiro ou falso? Tempo para pensar. Falso. A arca foi construída por Bezalel sob a orientação de Moisés. Êxodo capítulo 37 versículo 1. Pergunta 10. Fui um homem tão íntegro, que Deus permitiu que Satanás me testasse. Quem sou eu? Alternativa A. Noé. Alternativa B. Jó. Alternativa C. Elias. Alternativa D. Abraão. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Jó. Jó capítulo 1 versículo 1 e 12. Pergunta 11. Quem disse, eis-me aqui, envia-me a mim? Alternativa A. Isaías. Alternativa B. Amós. Alternativa C. Jeremias. Alternativa D. Ezequiel. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Isaías. Isaías capítulo 6 versículo 8. Pergunta 12. Gemuel, Jamim, Oade e Jaquim eram filhos de quem? Alternativa A. Ruben. Alternativa B. Simeão. Alternativa C. Zebulon. Alternativa D. Áser. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Simeão. Gênesis capítulo 46 versículo 10. Antes da próxima pergunta eu gostaria de saber, está gostando desse quiz? Então já deixa o seu like pro YouTube divulgar esse vídeo para mais pessoas. Pergunta 13. Fui um rei de Israel que governou por apenas 7 dias antes de incendiar o palácio em torno de mim, e morrer. Quem sou eu? Alternativa A. Nadab. Alternativa B. Abias. Alternativa C. Acasias. Alternativa D. Zinri. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Zinri. 1 Reis capítulo 16 versículo 15 e 18. Pergunta 14. Complete a palavra. Dica: nome do altar erguido por Samuel como testemunho da ajuda de Deus a Israel. Tempo para pensar. A resposta certa é Ebenezer. 1 Samuel capítulo 7 versículo 12. Pergunta 15. O maná que os israelitas comeram no deserto durante 40 anos era: Alternativa A. Roxo. Alternativa B. Vermelho. Alternativa C. Branco. Alternativa D. Amarelo. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Branco. Êxodo capítulo 16 versículo 31. Pergunta 16. O Apocalipse fala de uma mulher montada numa besta de 7 cabeças. Essas 7 cabeças significam? Alternativa A. 7 anos. Alternativa B. 7 cidades. Alternativa C. 7 montes. Alternativa D. 7 reinos. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. 7 montes. Apocalipse capítulo 17 versículo 9. Pergunta 17. O que Moisés fez para que surgissem tumores nos egípcios? Alternativa A. Lançou cinza. Alternativa B. Estendeu a vara. Alternativa C. Orou. Alternativa D. Jejuou. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Lançou cinza. Êxodo capítulo 9 versículo 10. Pergunta 18.
Quem foi que ressuscitou uma pessoa fazendo ela espirrar 7 vezes? Alternativa A. Jesus. Alternativa B. Paulo. Alternativa C. Elias. Alternativa D. Eliseu. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Eliseu. Segundo Reis capítulo 4 versículo 35. Pergunta 19. De acordo com o livro de Daniel, tempos é a mesma coisa de. Alternativa A. Anos. Alternativa B. Dias. Alternativa C. Meses. Alternativa D. Semanas. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Anos. Daniel capítulo 11 versículo 13. Pergunta 20. A frase, o amor é a maior de todas as virtudes, está ou não está na Bíblia? Tempo para pensar. Está na Bíblia. 1 Coríntios capítulo 13 versículo 13. Pergunta 21. Eu fui um profeta da Bíblia, que recebi visões proféticas enquanto estava junto ao rio Quebar durante o exílio babilônico. Quem sou eu? Alternativa A. Amós. Alternativa B. Ezequiel. Alternativa C. Ageu. Alternativa D. Sofonias. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Ezequiel. Ezequiel capítulo 1 versículo 1. Pergunta 22. Quem na Bíblia morreu mas só foi sepultado mais de 400 anos depois? Alternativa A. Esaú. Alternativa B. Nimrod. Alternativa C. José. Alternativa D. Moisés. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. José. Você encontra a resposta em Êxodo capítulo 13 versículo 19 e Josué capítulo 24 versículo 32. Antes da próxima pergunta eu gostaria de saber o seu nome e de qual estado você é. Então escreve aí nos comentários pra gente saber. Pergunta 23. O dragão arrastou a terça parte das estrelas com sua cauda. Em Isaías essa cauda significa. Alternativa A. Idolatria. Alternativa B. Falsos profetas. Alternativa C. Homicídio. Alternativa D. Falsos deuses. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Falsos profetas. Isaías capítulo 9 versículo 15. Pergunta 24. Complete a palavra. Dica, era o falso deus adorado pelos cananeus, frequentemente citado no Antigo Testamento. Tempo para pensar. A resposta correta é Baal. Juízes capítulo 6 versículo 25. Pergunta 25. Onde na Bíblia é falado sobre a criação do homem à imagem de Deus? Alternativa A. Romanos capítulo 5 versículo 12. Alternativa B. Gênesis capítulo 1 versículo 26 e 27. Alternativa C. Efésios capítulo 4 versículo 24. Alternativa D. Gênesis capítulo 2 versículo 7. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Gênesis capítulo 1 versículo 26 e 27. Acertou essa? Comenta pra gente saber. Pergunta 26. Que nome estava escrito na testa da mulher montada numa besta em Apocalipse? Alternativa A. Raiz dos Nicolaítas. Alternativa B. Mulher Jezabel. Alternativa C. Mãe das prostituições. Alternativa D. Raiz dos males. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C.
mãe das prostituições. Apocalipse capítulo 17 versículo 5. Pergunta 27. Paulo e Pedro morreram na mesma cidade, verdadeiro ou falso? Tempo para pensar. Verdadeiro. Ambos foram martirizados em Roma, de acordo com a tradição. Pergunta 28. Quem na Bíblia era rei e sacerdote ao mesmo tempo? Alternativa A. Abraão. Alternativa B. Moisés. Alternativa C. Arão. Alternativa D. Melquisedeque. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Melquisedeque. Gênesis capítulo 14 versículo 18. Pergunta 29. Que rainha usou o sinete do rei para enviar uma carta no intuito de assassinar um homem? Alternativa A. Jezabel. Alternativa B. Atália. Alternativa C. Esther. Alternativa D. Abigail. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Jezabel. 1 Reis capítulo 21 versículo 8. Pergunta 30. Caça-palavras bíblico, onde estão os nomes dessas rainhas da Bíblia, Esther, Dalila, Batseba e Jezabel? Lembrando, você tem 30 segundos para encontrar as 4 palavras que estão na horizontal, vertical, diagonal, ou ao contrário. Tempo para encontrar. Acertou? Comenta pra gente saber. Pergunta 31. Fui escolhido por Deus enquanto malhava trigo em um lagar receoso dos midianitas. Quem sou eu? Alternativa A. Josué. Alternativa B. Gideão. Alternativa C. Eli. Alternativa D. Oséias. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Gideão. Juízes capítulo 6 versículo 11 e 12. Pergunta 32. Ruth era israelita de nascimento, verdadeiro ou falso? Tempo para pensar. Falso. Ruth era moabita. Ruth capítulo 1 versículo 4. Pergunta 33. Complete o versículo, lancem sobre ele toda a sua. Porque ele tem cuidado de vocês. Alternativa A. Fraqueza. Alternativa B. Dificuldade. Alternativa C. Ansiedade. Alternativa D. Dúvida. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Ansiedade. 1 Pedro capítulo 5 versículo 7. Antes da próxima pergunta eu gostaria de saber, você gosta de ler e estudar a Bíblia Sagrada, mas tem dificuldades para entender textos mais difíceis da Bíblia? Se sua resposta foi sim, vamos deixar um link, de um material exclusivo no primeiro comentário fixado, que vai te ajudar a entender e interpretar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse com mais facilidade. Pergunta 34. Complete a palavra, dica, foi a profetisa que louvou a Deus quando Jesus foi apresentado no templo. Tempo para pensar. A resposta certa é Ana. Lucas capítulo 2 versículo 36 ao 38. Pergunta 35. Que livro da Bíblia fala dos 7 reis? Alternativa A. Daniel. Alternativa B. Isaías. Alternativa C. Apocalipse. Alternativa D. Jeremias. Tempo para pensar.
A resposta certa é a letra C. Apocalipse. Apocalipse capítulo 17 versículo 10. Pergunta 36. Qual a marca de carro que os 10 mandamentos proíbem de fazer? Alternativa A. Paraty. Alternativa B. Santana. Alternativa C. Jaguar. Alternativa D. Corsa. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Não farás para ti. Êxodo capítulo 20 versículo 4. Acertou a pegadinha bíblica? Pergunta 37. Onde na Bíblia é falado sobre o fruto do Espírito? Alternativa A. Tiago capítulo 2 versículo 26. Alternativa B. 1 Coríntios capítulo 13 versículo 4 ao 7. Alternativa C. Romanos capítulo 8 versículo 1. Alternativa D. Gálatas capítulo 5 versículo 22 e 23. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Gálatas capítulo 5 versículo 22 e 23. Você sabia a resposta correta? Pergunta 38. Quais foram os homens no Novo Testamento que correram nus fugindo de um endemoniado? Alternativa A. Filhos de Seva. Alternativa B. Filhos de Filipe. Alternativa C. Filhos de Zebedeu. Alternativa D. Filhos de Elimas. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Filhos de Seva. Atos capítulo 19 versículo 14. Pergunta 39. Em qual livro da Bíblia está escrito: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Alternativa A. Isaías. Alternativa B. Salmos. Alternativa C. Jeremias. Alternativa D. Ezequiel. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Salmos. Salmo capítulo 27 versículo 1. Pergunta 40. Caça-palavras bíblico, onde estão os nomes dos patriarcas da Bíblia, Abraão, Isaque e Jacó? Tempo para encontrar. Comente se você acertou. Pergunta 41. A frase, Deus ajuda quem cedo madruga, está ou não está na Bíblia? Tempo para pensar. Não está na Bíblia. Não há nenhuma passagem bíblica que contenha exatamente essa frase. A ideia de diligência e trabalho árduo é mencionada, mas não dessa forma exata. Pergunta 42. O livro Isaías contém 70 capítulos, verdadeiro ou falso? Tempo para pensar. Falso. O livro de Isaías contém 66 capítulos. Pergunta 43. Complete o versículo, acorde, minha. Acordem, harpa e lira. Vou despertar a alvorada. Alternativa A. Voz. Alternativa B. Alma. Alternativa C. Fé. Alternativa D. Alegria. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Alma. Salmo capítulo 57 versículo 8. Pergunta 44. Complete a palavra, Tica, foi o pai de Abraão, Nahor e Harã. Tempo para pensar. A resposta certa é Terá. Gênesis capítulo 11 versículo 27. Pergunta 45.
Em qual livro do Antigo Testamento o marido elogia a esposa comparando-a com uma égua? Alternativa A. Salmos. Alternativa B. Cantares. Alternativa C. Jó. Alternativa D. Provérbios. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Cantares. Cânticos capítulo 1 versículo 9. Pergunta 46. Há amigo mais chegado do que um irmão, está escrito em. Alternativa A. Salmos. Alternativa B. Lamentações. Alternativa C. Eclesiastes. Alternativa D. Provérbios. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Provérbios. Provérbios capítulo 18 versículo 24. Pergunta 47. Quem determinou que se fizesse um gráfico de uma terra, dividido em 7 partes em um livro? Alternativa A. Josué. Alternativa B. Moisés. Alternativa C. Salomão. Alternativa D. Gideão. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Josué. Josué capítulo 18 versículo 9. Pergunta 48. Quem deu sua armadura e sua espada de presente ao amigo? Alternativa A. Joabe. Alternativa B. Davi. Alternativa C. Jonatas. Alternativa D. Josué. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Jonatas. 1 Samuel capítulo 18 versículo 4. Pergunta 49. Em qual livro da Bíblia está escrito, Deus é amor, e quem permanece em amor, permanece em Deus, e Deus nele? Alternativa A. Mateus. Alternativa B. João. Alternativa C. Atos. Alternativa D. 1 João. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. 1 João. 1 João capítulo 4 versículo 16. Pergunta 50. A frase, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor, está ou não está na Bíblia? Tempo para pensar. Está na Bíblia. Romanos capítulo 12 versículo 19. Antes da próxima pergunta, eu gostaria de pedir a sua ajuda para assim que esse vídeo terminar, compartilhe ele, nos seus grupos de WhatsApp com seus amigos e familiares, e os desafie para saber se eles conhecem mais a Bíblia do que você. Fazendo isso, você estará nos ajudando na nossa missão de divulgar a palavra de Deus. Pergunta 51. Quem disse, eu pequei, traindo sangue inocente? Alternativa A. Saul. Alternativa B. Caim. Alternativa C. Judas Iscariotes. Alternativa D. Faraó. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Judas Iscariotes. Mateus capítulo 27 versículo 3 e 4. Pergunta 52. Complete o versículo, os planos bem elaborados levam a. Mas o apressado sempre acaba na miséria. Alternativa A. Honra. Alternativa B. Justiça. Alternativa C. Sabedoria. Alternativa D. Fartura. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Fartura. Provérbios capítulo 21 versículo 5. Pergunta 53. Qual profeta viu a glória de Deus e foi chamado homem de lábios impuros? Alternativa A. Amós. Alternativa B. Isaías. Alternativa C. Jeremias. Alternativa D.
Abacuque. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Isaías. Isaías capítulo 6 versículo 5. Pergunta 54. Quem tem muitos amigos? Alternativa A. O pobre. Alternativa B. O sincero. Alternativa C. O rico. Alternativa D. O ladrão. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. O rico. Provérbios capítulo 14 versículo 20. Pergunta 55. Complete o versículo. Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a de Deus. Alternativa A. Glória. Alternativa B. Honra. Alternativa C. Vontade. Alternativa D. Bênção. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Glória. 1 Coríntios capítulo 10 versículo 31. Pergunta 56. Quem rogou a Deus que perdoasse os israelitas, ou do contrário o riscasse do seu livro? Alternativa A. Abraão. Alternativa B. Moisés. Alternativa C. Davi. Alternativa D. Josué. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Moisés. Êxodo capítulo 32 versículo 32 e 33. Pergunta 57. Quem era o pai de Obed? Alternativa A. Boaz. Alternativa B. Abimeleque. Alternativa C. Eleazar. Alternativa D. Absalão. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Boaz. Lucas capítulo 3 versículo 32. Pergunta 58. Quem é o pai de Davi? Alternativa A. Salomão. Alternativa B. Jessé. Alternativa C. Saul. Alternativa D. Eliabe. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Jessé. Mateus capítulo 1 versículo 6. Pergunta 59. Em qual livro da Bíblia está escrito: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha? Alternativa A. Efésios. Alternativa B. 1 Coríntios. Alternativa C. 2 Coríntios. Alternativa D. Hebreus. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 13 versículo 4. Pergunta 60. Caça-palavras bíblico. Onde estão os nomes dos reis da Bíblia? Saul, Davi e Salomão. Tempo para encontrar. Acertou? Comente para a gente saber. Pergunta 61. Que sumo sacerdote encontrou o livro da lei, perdido por muito tempo? Alternativa A. Eli. Alternativa B. Arão. Alternativa C. Melquisedeque. Alternativa D. Ilquias. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Ilquias. 2 Reis capítulo 22 versículo 8. Pergunta 62.
Amaleque, pai dos amalequitas, era neto de. Alternativa A. Esaú. Alternativa B. Ismael. Alternativa C. Ló. Alternativa D. Nimrod. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Esaú. Gênesis capítulo 36 versículo 12. Pergunta 63. Complete a palavra, dica, caiu do céu como pão para os israelitas no deserto. Tempo para pensar. A resposta certa é maná. Êxodo capítulo 16 versículo 31. Pergunta 64. Quem foi picado por uma cobra e não morreu? Alternativa A. Tiago. Alternativa B. Pedro. Alternativa C. Moisés. Alternativa D. Paulo. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Paulo. Atos capítulo 28 versículo 3. Pergunta 65. O profeta Elias nunca morreu, verdadeiro ou falso? Tempo para pensar. Verdadeiro. Segundo Reis capítulo 2 versículo 11. Pergunta 66. Quem recebeu a ordem de pagar tributo com moeda da boca de um peixe? Alternativa A. João. Alternativa B. Pedro. Alternativa C. Tiago. Alternativa D. Marcos. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Pedro. Mateus capítulo 17 versículo 26 e 27. Pergunta 67. A tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Quem ouviu isso de um anjo? Alternativa A. Jesus. Alternativa B. Maria. Alternativa C. Cornélio. Alternativa D. Ana. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Cornélio. Atos capítulo 10 versículo 31. Pergunta 68. Quem orou para ter um filho na intenção de devolvê-lo a Deus? Alternativa A. Maria. Alternativa B. Isabel. Alternativa C. Sara. Alternativa D. Ana. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Ana. 1 Samuel capítulo 1 versículo 11. Pergunta 69. Quem orou poucos minutos antes de se suicidar? Alternativa A. Sansão. Alternativa B. Saul. Alternativa C. Joabe. Alternativa D. Judas. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Sansão. Juízes capítulo 16 versículo 28 e 30. Pergunta 70. Quem disse, Senhor, se tu quiseres, podes tornar-me limpo? Alternativa A. O cego de Jericó. Alternativa B. O leproso. Alternativa C. O paralítico. Alternativa D. O centurião. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. O leproso. Mateus capítulo 8 versículo 2. Pergunta 71. A frase, dinheiro é a raiz de todo mal, está ou não está na Bíblia? Tempo para pensar. Não está na Bíblia. A frase correta é: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo capítulo 6 versículo 10. Pergunta 72. Onde na Bíblia está o versículo, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará? Alternativa A.
Salmo 51 versículo 10. Alternativa B. Isaías capítulo 40 versículo 11. Alternativa C. João capítulo 10 versículo 11. Alternativa D. Salmo 23 versículo 1. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Salmo 23 versículo 1. Comente se você acertou. Pergunta 73. Complete a palavra. Dica: lugar onde Jesus foi crucificado. Tempo para pensar. A resposta certa é Gólgota. Marcos capítulo 15 versículo 22. Pergunta 74. Complete o versículo: meu filho, não despreze a do Senhor nem se magoe com a sua repreensão. Alternativa A. Justiça. Alternativa B. Sabedoria. Alternativa C. Disciplina. Alternativa D. Bondade. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Disciplina. Provérbios capítulo 3 versículo 11. Pergunta 75. Reinou. Alternativa A. Egito. Alternativa B. Etiópia. Alternativa C. Síria. Alternativa D. Assíria. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Egito. Segundo Reis capítulo 17 versículo 4. Pergunta 76. Os 10 mandamentos foram escritos em tábuas de ouro, verdadeiro ou falso? Tempo para pensar. Falso. Eles foram escritos em tábuas de pedra. Êxodo capítulo 31 versículo 18. Pergunta 77. A Bíblia fala de um trono de marfim, coberto de ouro puro, sobre ele sentava-se o rei. Alternativa A. Davi. Alternativa B. Salomão. Alternativa C. Asa. Alternativa D. Faraó. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Salomão. 1 Reis capítulo 10 versículo 18. Pergunta 78. Quem é o pai de Ezequias? Alternativa A. Acais. Alternativa B. Josias. Alternativa C. Manassés. Alternativa D. Amon. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Acais. Segundo Reis capítulo 18 versículo 1. Pergunta 79. Quem sonhou que deveria devolver uma mulher a seu legítimo marido? Alternativa A. Abimeleque. Alternativa B. Saul. Alternativa C. Herodes. Alternativa D. Abraão. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Abimeleque. Gênesis capítulo 20 versículo 6 ao 8. Pergunta 80. A frase, quem não trabalha, não come, está ou não está na Bíblia? Tempo para pensar. Está na Bíblia. 2 Tessalonicenses capítulo 3 versículo 10. Pergunta 81. Quem disse, mulher, eis aí o teu filho? Alternativa A. Pedro. Alternativa B. João. Alternativa C. Jesus. Alternativa D. Paulo. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Jesus. João capítulo 19 versículo 26. Pergunta 82. Joel e Abias eram filhos de Samuel. Joel teve um filho cantor cujo nome era. Alternativa A. Gedutum.
Alternativa B. Asaf. Alternativa C. Etan. Alternativa D. Emã. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Emã. 1 Crônicas capítulo 6 versículo 33. Pergunta 83. Complete a palavra. Dica: rei que viu uma mão escrevendo na parede. Tempo para pensar. A resposta certa é Belsazar. Daniel capítulo 5 versículo 5. Pergunta 84. Onde na Bíblia está o versículo tudo posso naquele que me fortalece? Alternativa A. Romanos capítulo 8 versículo 31. Alternativa B. Hebreus capítulo 12 versículo 2. Alternativa C. Filipenses capítulo 4 versículo 13. Alternativa D. Colossenses capítulo 3 versículo 23. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Filipenses capítulo 4 versículo 13. Você sabia a resposta correta? Pergunta 85. O nome das duas cidades que se identificam com a corrupção? Alternativa A. Sodoma e Gomorra. Alternativa B. Cafarnaum e Betsaida. Alternativa C. Nazaré e Belém. Alternativa D. Nínive e Samaria. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Sodoma e Gomorra. Gênesis capítulo 18 versículo 20 e 21. Pergunta 86. Por quanto chegou a ser vendida uma cabeça de jumento no cerco de Samaria? Alternativa A. 30 moedas de prata. Alternativa B. 80 siclos de prata. Alternativa C. 10 denários. Alternativa D. 1 estáter. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. 80 siclos de prata. Segundo Reis capítulo 6 versículo 25. Pergunta 87. Que irmãos eram conhecidos como filhos do trovão? Alternativa A. Pedro e André. Alternativa B. Tiago e Natanael. Alternativa C. Tiago e João. Alternativa D. Pedro e Paulo. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Tiago e João. Marcos capítulo 3 versículo 17. Pergunta 88. Quem é o pai de Gideão? Alternativa A. Jefté. Alternativa B. Nabal. Alternativa C. Joás. Alternativa D. Boaz. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Joás. Juízes capítulo 6 versículo 11. Pergunta 89. Caça-palavras bíblico, onde estão os nomes dessas mães da Bíblia, Maria, Isabel, Ana e Sara? Tempo para encontrar. Comente se você acertou. Pergunta 90. A frase, a paciência é uma virtude, está ou não está na Bíblia? Tempo para pensar. Não está na Bíblia. Embora a Bíblia fale sobre a importância da paciência, Tiago capítulo 5 versículo 7 e 8, a frase exata, a paciência é uma virtude, não aparece. Pergunta 91. Qual desses homens cujo nome significa loucura e Belial? Alternativa A. Acabe. Alternativa B.
Nabal. Alternativa C. Saul. Alternativa D. Manassés. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Nabal. 1 Samuel capítulo 25 versículo 25. Pergunta 92. Onde na Bíblia é falado que em todo o tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão? Alternativa A. Provérbios capítulo 17 versículo 17. Alternativa B. Tiago capítulo 4 versículo 8. Alternativa C. Salmo 27 versículo 10. Alternativa D. Provérbios capítulo 18 versículo 24. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Provérbios capítulo 17 versículo 17. Comente se você acertou. Pergunta 93. Complete a palavra. Dica: a Arca da Aliança foi transportada por eles. Tempo para pensar. A resposta certa é Levitas. Deuteronômio capítulo 31 versículo 9. Pergunta 94. Qual desses homens teve o nome mudado por Deus? Alternativa A. Sansão. Alternativa B. Davi. Alternativa C. Samuel. Alternativa D. Jacó. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Jacó. Gênesis capítulo 32 versículo 28. Pergunta 95. Quem teve o sonho onde via 3 cestos de pão? Alternativa A. Copeiro de Faraó. Alternativa B. Potifar. Alternativa C. Padeiro de Faraó. Alternativa D. Faraó. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Padeiro de Faraó. Gênesis capítulo 40 versículo 16. Pergunta 96. Quem foi que sentiu tanto medo que os joelhos batiam um no outro? Alternativa A. Saul. Alternativa B. Belsazar. Alternativa C. Acabe. Alternativa D. Davi. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Belsazar. Daniel capítulo 5 versículo 6. Pergunta 97. Ele só não abandonou a noiva porque teve um sonho. Alternativa A. Isaías. Alternativa B. Ezequiel. Alternativa C. José. Alternativa D. Moisés. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. José. Mateus capítulo 1 versículo 19 e 20. Pergunta 98. Quem é o pai de Josias? Alternativa A. Amon. Alternativa B. Ezequias. Alternativa C. Manassés. Alternativa D. Jeoaquim. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Amon. Segundo Reis capítulo 21 versículo 25 e 26. Pergunta 99. Em sonho eles foram orientados a voltar para casa por outro caminho. Alternativa A. Amigos de Saul. Alternativa B. Os magos. Alternativa C. Balaque e Balaão. Alternativa D. Pedro e Paulo. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Os magos. Mateus capítulo 2 versículo 12. Pergunta 100. Qual desses personagens a Bíblia diz que bateu palmas? Alternativa A. Arão. Alternativa B. Moisés. Alternativa C. Jabim.
Alternativa D. Balaque. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Balaque. Números capítulo 24 versículo 10. Conta aqui nos comentários. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. Deixe o seu like, ele é muito importante. Assim, você nos ajuda a divulgar esse vídeo e levar a palavra de Deus para mais pessoas. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Obrigado por assistir. Assista mais vídeos aqui. Que Deus te abençoe abundantemente, e até o próximo quiz.